Ei, gente, muito boa noite. Estamos aqui com 9 minutinhos de atraso nesse nosso já tradicional quadro Gustavo Lopes e você, em que conversamos com as mais diversas personalidades sobre os mais diversos temas. Nada, depois de um dia difícil, como foi o dia de hoje, um dia corrido, um dia agitado, um dia cheio de obstáculos, de percalços, ter uma conversa tão importante, tão esclarecedora e tão engrandecedora com a Paula, a nossa convidada, que já. A Paula, com muita coragem, chamou as rédeas para si de um problema pessoal e Oi, assumiu. Olá, Paula, boa noite. boa E noite. assumiu uma tarefa muito importante, mais do que trazer conselhos e caminhos para as pessoas, ela tem propagado esperança. E hoje nós vamos conversar, conhecer um pouquinho da história dela e o mais importante, saber que tem solução para tudo. Não é isso, Paula? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Gustavo? Tudo jóia. Quero te agradecer por ter aceitado o convite de pronto. Eu sei os tempos estão corridos, especialmente para você. A Paula é médica, então o período é de ainda maior apreensão e também de muito trabalho. Ô, Paula, eu li a sua história nas matérias que foram divulgadas. É, eu quero que a gente primeiro fazer uma construção para quem está assistindo a gente da sua história até o ponto do chega e das medidas que você tomou e que uma coisa que eu fico pensando muito quando se fala em crises físicas ou enfim os danos físicos talvez em alguns momentos sejam mais fáceis de serem superados. Parece que a Paula travou ali. Eu tô te Voltou. vendo. Vocês estão me Voltou. vendo? Agora sim. Deu uma travadinha. Pra mim tá É, tudo é, normal. eu imagino que os traumas físicos, um roxo, enfim, é, com o tempo eles saem. Mas eu fico imaginando naquilo que fica dentro da gente, na alma, no emocional. Então, eu acho que esse papo é muito legal para que outras mulheres possam saber o que fazer e, mais ainda, para a gente desmistificar algumas questões. Você tinha um relacionamento de quantos anos quando acontece o problema? Então, Gustavo, antes disso, eu só queria te contar que a gente é meio parente, você sabia? Pois Eu o Bruno fiquei me chamou e sabendo ia esses dias no comentar com grupo da você. família. O Bruno me falou no Instagram, eu ia comentar com você, mas eu falei, essa pauta tá corrida e tal, depois eu comento com ele, acabei Não, eu fiquei esquecendo. sabendo da árvore genealógica esses dias no grupo da família, que eu também não sabia. Porque a Patrícia, né, casada com seu tio, é filha do meu tio avô. Então a gente tem um parentesco. O seu A é Avelar, o seu A do Paula A. Isso, é Avelar. Eu imaginei, quando o Bruno me falou, ele falou que você sabe, eu falei, Bruno, eu não sabia, cara. E eu ia comentar isso com você, mas a semana foi correndo, foi muito Juro. corrida Quem e falou isso foi uma tia minha que a Patrícia falou com ela. Você acredita? que Falei, legal. nem eu Belo conheço o Horizonte. Gustavo. Belo Horizonte é um ovo, né? O pessoal costuma dizer que Belo Horizonte é um ovo. Com Que legal, certeza. eu achei muito legal, porque o Bruno tá rindo ali. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. E como eu te disse quando a gente conversou, né, ainda não te conhecia pessoalmente, mas já tenho uma admiração, como se eu te conhecesse há muito tempo. Ah, obrigada. É, Mas pois então é, tá. Então vamos lá, vamos lá. né? Agora vamos voltar ao assunto. Então, na verdade, muita gente pode estar se perguntando assim, nossa, mas é, por que que o Gustavo, que é advogado esportivo, está falando sobre violência doméstica, né? Sobre violência contra a mulher. Eu acho que esse é um assunto que deve interessar a toda a sociedade, né? Independente do que você faz, você como cidadão, esse assunto deve te interessar. E eu sofri violência, né, pelo meu ex-marido, violência física, e obviamente eu passei por um relacionamento abusivo.
E isso me fez criar um projeto, né? Um projeto, o Instagram, o Colheres de Ouro, e eu me engajei em outros projetos paralelos baseados nessa temática. E por isso que eu tô aqui, para falar um pouquinho, pra gente conversar um pouco sobre isso. De uma forma mais leve, assim, né? Porque eu não gosto de pesar muito esse tema, apesar que ele, querendo ou não, é um tema muito pesado, né? Mas eu acho que a gente consegue alcançar outras pessoas se a gente consegue falar disso de uma forma mais leve. Claro, e a ideia é essa. Quando eu comecei com esse quadro, Gustavo Lopes e você, a ideia era justamente trazer os mais variados temas e preferencialmente questões que não estivessem ligadas com a minha área de atuação e que eu pudesse levar algum conhecimento ou coisas novas, relevantes e importantes para as pessoas. E eu penso que a violência doméstica, por todas as características que ela possui, seja um tema de interesse global, de interesse público, para lá de relevante. Você foi casado durante quanto tempo? Eu fui casada por 3 anos, mais ou menos, mas o relacionamento inteiro durou 9 anos. Então foram E 9 anos de relacionamento, 3 de foram casado. 9 anos no total, isso. E nas matérias que eu li, você dizia que no início ele era uma pessoa extremamente envolvente, sedutora, um papo legal, todo mundo gostava e tal. Quando que começa aí, eu vou usar esse termo, a abusividade da relação? Quando que começam a apontar ali indícios de que algo pior poderia acontecer? Então, na verdade, desde o primeiro dia, né? Só que o dia travou. Travou, voltou. Ah, então deixa. Porque meu celular, às vezes, ele pode acabar a bateria. Mas o que eu tava dizendo é porque. Aposto que é um iPhone, iPhone com bateria. É. E ele já é velho, então você já viu, né? Mas é porque ele não tava carregado, não. Mas vamos lá. É, Então, eu sempre falo que o relacionamento abusivo, ele nunca começa assim. Um dia você dorme, o relacionamento é saudável, e no outro dia você acorda e ele já é abusivo. Eu acho que todo relacionamento abusivo, ele começa abusivo porque existe um abusador e uma vítima, né? E o quão ele vai ficando grave, isso aí vai indo de acordo com o abusador e com a vítima. Porque nunca é uma coisa unilateral, né? Só existe abuso se existe alguém para ser abusado, né? É uma vítima, e alguém que tem essa personalidade de abusivo. Então, Claro. eu acho que, assim, não dá para eu te falar que dia que foi que começou, porque para mim foi desde o primeiro dia. Só que é óbvio que no início, para qualquer pessoa começar a ter um relacionamento com a outra, ela precisa ser conquistadora. Principalmente pessoas, né, que são abusivas, elas têm uma tendência a serem ainda mais, exatamente para compensar algo que eles têm a esconder, né? Geralmente a personalidade dos abusadores, ela é exatamente assim. São pessoas que são extremamente conquistadoras, são pessoas que te encantam de uma forma que parece que a pessoa não existe e ela sabe o que você quer ouvir. Então, muitas mulheres falam assim, não, mas eu nunca vou encontrar alguém igual ele, porque ele sabe o que você quer e ele E sabe o que talvez você ele quer ouvir. mesmo construa essa ideia dentro das mulheres. E talvez ele mesmo Sim, diminua a mulher na relação tanto quanto o seguinte, olha, você é tão ruim, vou usar um termo, tão lixo, que eu é o melhor que você pode conseguir. Então mas segura só. isso é Ele. mais lá pra frente. No início, Tá, ele te exalta em o máximo. Você é a olha melhor só. do mundo, você é. Porque senão, como que você consegue iniciar uma relação com alguém que já te coloca pra baixo? Ninguém continua, né, com essa pessoa. Então, é exatamente por isso que as vítimas, elas demoram muito tempo, porque quando começam os abusos de fato, os abusos visíveis, né? Não digo só físicos, não, mas psicológicos, a mulher já está totalmente envolvida emocionalmente.
Porque senão não adiantaria de nada se ele já chegasse num relacionamento falando que você é um lixo, que você é isso, que é aquilo, que é, né, te colocando pra baixo. Ao contrário, eles sempre colocam uma mulher muito pra cima, coloca você como alguém que ele quer cuidar. Aí começam as justificativas pra ele tentar te mostrar um caminho que é dele, mas com a justificativa de que é para o seu bem, que é para o seu cuidado. E isso é muito sutil no início. Só que quando a mulher se vê presa a um ciclo de abuso, ela não consegue mais ver onde que ela errou, onde que ela se perdeu ali no meio. Por isso que é tão difícil relacionamento abusivo. E aí, esse início sedutor, então ele te encanta, te faz ter um sentimento, né, amor, paixão, enfim. E, e quando que começam as agressões? Foi antes do casamento, depois do casamento? Então, as agressões é uma coisa importante da gente falar que a agressão não é só física, né? A agressão ela é psicológica, moral, patrimonial, sexual e física. As agressões psicológicas, eu considero que elas são até as piores de todas, porque muitas mulheres, elas passam por relacionamentos abusivos, não estão felizes, não têm controle de si, mas elas usam justificativa, mas ele nunca me bateu. E o que a gente tem que desmistificar é que relacionamento abusivo ele não é baseado em agressões físicas. Muito pelo contrário, a minoria deles tem agressão, culminam em agressão física, né? E isso, às vezes, as mulheres se pegam, nossa, mas ele é assim, ele faz isso, ele me diminui, ele não deixa eu trabalhar, ele implica com todos os meus amigos, ele implica com minhas roupas, ele me diminui, nada que eu faço tá bom. Mas ele nunca me bateu, ele nunca deixou faltar nada em casa. Então, isso acaba sendo justificativa para tudo. Então, eu acho que as agressões psicológicas, elas já começaram bem lá atrás, E as muito mesmo. psicológicas eu concordo, é o que eu falava no início. Eu entendo que as agressões psicológicas, elas não deixam marcas visíveis, mas talvez as marcas que elas deixem sejam muito mais Por perenes isso e que elas são mais duradouras. perigosas, porque até as marcas físicas, né, das agressões físicas, são difíceis para a mulher entender, e mesmo que seja alguma coisa que se materializou, Acho que picou de novo. com uma agressão psicológica, elas não têm apoio. Elas, às vezes, elas podem até receber algum conselho de que não, isso daí é assim mesmo, relacionamento é assim mesmo, homem você tem que relevar, aí e por aí vai, entendeu? Mas no meu caso, a agressão física culminou no dia que ele me prendeu em casa. Eu fui espancada dentro de casa, ele me prendeu e eu só saí no outro Pois dia é, por mas causa vamos da lá. polícia. Antes disso, vamos ainda. Acho legal a gente focar na questão das agressões psicológicas, Aham, porque são as mais difíceis de identificar e são aquelas que, como as pessoas não veem, elas vêm para esse conselho. Calma, é assim isso. mesmo, releva. Eu até cheguei a mencionar aqui essa construção que muitas vezes é feita no sentido dos homens, né? No sentido de que as mulheres, que aquilo que ela tem é o máximo que ela pode conseguir, que a mulher é muito ruim, que não vai chegar a lugar Uhum. nenhum e que tem que ficar ali mesmo. Essa é uma forma. Na prática, você citou algumas coisas legais. Olha, não vai sair com suas amigas, implica com a amiga, afasta da família. Esse iniciozinho eu acho importante, porque se as mulheres conseguem perceber esse iniciozinho, talvez a gente já consiga cortar e evitar que o problema se perpetue. Você teve 9 anos de relacionamento. O início é muito sedutor, muitos elogios para cá, muitos elogios para lá. Quanto tempo que você... Claro que com certeza você não tem lá a data na agenda, mas você fala, não, depois de 1 ano começou a ficar diferente, depois de 2 anos. Quando que você percebe que alguma coisa ali estava diferente e que você falou assim, não, é isso mesmo. Chegou até a comentar com alguém colocou panos quentes. Ô, Gustavo, Como que você percebeu hoje, olhando para trás? hoje eu vejo, assim, eu vou contextualizar com o que você trabalha. Hoje eu vejo, assim, meu relacionamento como um jogo. Porque é muito mais fácil você comentar quando você já sabe o que, que vai acontecer, né? Então, quando você já sabe que aquele lance ali vai ser um gol, você já comenta maneiro, você já olha
para ele de outra forma. O relacionamento abusivo é Claro. igual. Porque hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Então, tudo que eu disser aqui é a minha visão de hoje. Hoje eu tenho noção que algumas coisas lá atrás que eu achava que eram coisas banais, né? Eu lembro que uma vez ele me deu um Nextel. Assim que lançou o Nextel, vocês lembram? Que era um de rádio, um celular de Claro. rádio. E ele falava que era para eu Que na conversar só época era comigo. caro o celular, né? Que Nextel falava de graça um com o outro. Isso, era isso mesmo. E aí, na época, e assim, eu tinha pouco tempo de namoro, sabe? E ele me deu esse Nextel. E ele falou que era para conversar só com ele. E eu achei aquilo normal, sabe? Eu achei, legal. Só que a gente tinha muito pouco tempo de namoro. E eu até lembrei disso esses dias. E ele me deu esse Nextel pra conversar só comigo. E eu não podia ligar para mais ninguém naquele celular. No final, ele já tava falando assim: por que você vai ter outro? Se esse daqui já conversa, não precisa de outro. Aí você liga para sua mãe desse, entendeu? Aí é uma coisa assim que na época E eu ele não controlava as percebia. ligações na conta? Não, na verdade, ele não, eu não sabia se ele tinha esse controle, até porque eu não ligava para outras pessoas mesmo, porque eu tinha o meu outro celular, né? Mas ele era um controle que ele estava querendo sobre mim e que eu não tinha noção na época. Hoje eu já consigo ver aquilo como algo doentio e algo assim de poucos meses de namoro, sabe? É, tem vários exemplos para eu poder te dar assim. É uma pessoa que ela me escondia que ela fumava, eu não sabia que ele fumava. E eu sempre falei que eu não gostava de cigarro, sabe? E aí uma vez eu descobri que ele tava fumando escondido. E aí ele ficou super bravo. Aí ele se revoltou, assim. Foi a primeira vez que ele ficou bravo, que eu vi. E eu não tinha noção. E eu achei que eu realmente estava errada em falar isso com ele, sendo que, né? Por que que ele estava escondendo isso de mim? Então foram várias coisas, coisas pequenas. E ele ainda era meu professor de faculdade. Então, eu via ele como alguém que era um professor mesmo, para me falar as coisas Claro, certas. uma E referência na profissão. Dá uma picadinha de novo. Será que é a bateria? Tecnologia tem disso. Voltou. Voltou. Deu uma picadinha, voltou. não, é porque meu celular não vai acabar a bateria porque já está no carregador. Ah, então ótimo. Então você estava dizendo que ele era uma pessoa que você via como um professor, uma referência, alguém que você pedia conselhos. Isso. Daí picou. Inclusive, ele é médico, né? Então, na época, eu lembro que isso aí não tem problema nenhum, né? Desde que o relacionamento seja saudável, um sempre aconselha o Claro. outro, isso daí não tem nada demais. Só que da forma que era, hoje eu vejo, é óbvio que é muito mais fácil você é, comentar um jogo que já aconteceu, né? É, eu lembro que no dia do julgamento, até o advogado dele questionou: mas ele sempre te arrumou ótimos empregos. Mas, na verdade, ele me arrumava empregos que seriam bons para ele, entende? Porque eu arrumava os meus. Travou um pouquinho de novo. Vamos ver se volta. A conexão hoje pode estar um pouco ruim realmente. Agora, você que paralisou para mim. Será que é a minha conexão ou a da Paula? Ô, gente, vocês estão assistindo a gente? Depois coloca aí embaixo se a minha tá travada ou é da Paula, são as duas. Aproveitando essa parada, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mandar algum comentário. Eu vi até que a A minha, Vieiras você travou para 30. mim. Eu continuo travado? Não, agora voltou. Voltei. Gente, vocês comentem aqui pra gente descobrir aonde que tá pegando. Eu vi que Onde a que tá o Vieiras 30 problema? comentou aí. Só a Só o sua que tá meu que tá travando, Paula. travando. Gente, e que coisa? A Será o que Vieiras que tá 30 acontecendo? comentou aqui com a gente que Eu vou realmente é muito tentar. difícil perceber. Será que Agora a sua tá ótima. se travar mais uma vez, eu vou tentar desligar e ligar de novo a live. Entrar de novo. Ótimo. Maravilha.
Então, como eu dizia, gente, quando vocês quiserem fazer algum comentário para a gente não perder, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, clica nela e manda comentário, manda pergunta. Convida aí seus amigos, clica aqui nesse aviãozinho também, convida seus amigos para conversa. Alguém comentou que essa conversa deveria ficar gravada, ela fica gravada tanto no IGTV e com autorização da Paula também no meu canal do YouTube. Então, se porventura vocês perderem algum detalhe, vocês conseguem assistir depois, então ela vai ficar disponível. Então, você estava dizendo que ele arrumava empregos para você, que o advogado dele no dia tentou conversar com você e tal, arrumava empregos para você que eram convenientes para ele. Isso. E ele realmente achava que isso não é nada abusivo, entende? Tanto que ele usou isso de justificativa no dia do julgamento, como se fosse algo normal e que ele me beneficiava, ou seja, ele tinha o direito de fazer o que ele fez, né? Só que é o que eu disse, assim, na época eu não via isso como um problema. Hoje em dia eu percebo que as coisas às vezes eram todas convenientes para ele, não com a intenção de me ajudar ou com a intenção de ser um conselho, algo de bom para mim. Não quero dessa forma. Só que é muito difícil a gente ver, né? Perceber isso enquanto a gente está com envolvimento emocional. E aí você se casa, e aí um belo dia ele te agride fisicamente e te tranca em casa. Exato. Aí teve um dia que eu estava num congresso, acho que muita gente já sabe essa história. E aí eu cheguei em casa e eles estavam programando o aniversário da mãe dele. E eu já tinha comprado passagem para esse congresso há muito tempo. E aí eu cheguei mais tarde, a festa já estava quase acabando, fiquei lá um pouco e subi, porque no outro dia eu estava de plantão. Todo mundo já tinha ido embora. Só que ele estava esperando um amigo de um irmão dele. E aí eu estava dormindo quando ele subiu, bastante embriagado, e começou a me espancar. E aí eu pedi por ajuda e foi difícil, assim, porque depois que eu fiquei sabendo que os vizinhos ligaram para a polícia, mas até então eu só imaginava como que as pessoas não estavam ligando para a polícia, como que as pessoas me ajudavam. As pessoas ouvindo e ninguém fez nada. Só que, na verdade, fizeram, né? Os vizinhos ligaram para a polícia, só que a polícia não foi. Eu só consegui a ajuda no outro dia, quando eu consegui pegar o celular, quando ele estava dormindo ainda, no outro dia de manhã, que eu pensei, se ele me matar agora, as pessoas já estão acordadas, ao menos, né? Então, as pessoas vão saber o que aconteceu. E aí, eu peguei o celular escondido, e aí tinha algumas mensagens da minha irmã, porque o irmão dele ainda estava lá, e ele falou assim, olha, eu acho que está tendo uma discussão. Só que a minha irmã nunca imaginou que o irmão dele estava na sua casa. Muito grave. E aí, assim que ela estava dormindo, assim que ela estava, o irmão dele ouviu. Tava lá, eles depois tentaram abrir a porta e mandaram uma mensagem no meu celular. Só que ele já estava com o meu celular e respondeu que estava tudo bem, que eles podiam ir embora. E isso ele tampando a minha boca e me prendeu dentro do quarto. E aí, quando a minha irmã acordou de manhã, que ela viu um monte de mensagem. Tendo uma discussão lá e ela não imaginava que seria algo tão grave. E aí eu acordei com um monte de mensagem dela. A sua cunhada, no caso, a mulher do irmão dele. O internet, isso não é hora de travar. Tá travando só o dela, gente. O meu tá travado, travou o dela. Aqui eu tô no Wi-Fi com internet boa. Aí ela saiu. Então é o dela. Vamos esperar ela voltar. Olha, gente, não saiam daí não. Aproveita esses minutinhos para convidar os amigos aí no aviãozinho. A Paula vai voltar. Eu vi que a Vieiras 30 fez uma série de comentários. Se quiser refazê-los, a gente comenta aqui. Manda aqui nessa interrogação, porque nessa interrogação aqui eu não perco o comentário. Às vezes eu vejo, eu quero falar, mas eu não consigo travar. Nesse aviãozinho aqui também você consegue convidar as pessoas da sua lista. Chamem elas para vir assistir. Esse tema é muito importante, é muito relevante. A violência doméstica, que toma uma proporção, ou passa a ter uma grande repercussão jurídica, através da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, que dá um nome à lei, ela foi vítima de violência doméstica durante muitos anos da vida dela. E, em razão dessa violência doméstica,
ela é baleada pelo marido, pelo parceiro dela, e fica paraplégica ou tetraplégica. E aí ela faz dessa dor uma bandeira. A gente tem a criação da Lei Maria da Penha, e de lá para cá existe um combate muito efetivo, ou há uma luta muito forte contra a violência doméstica. É bem importante que se diga, gente, que, por favor, as mulheres não devem lançar mão desses dispositivos da Lei Maria da Penha quando não for realmente necessário. Tem o caso lá da ex-Paquita, que se unhou, porque isso é muito sério, né? É um papo muito sério, uma conversa muito séria, e nossas autoridades e a gente, nós precisamos ter a energia concentrada nos casos reais, nos casos necessários. Tem uma perguntinha aqui. Pedrinho tá pedindo para entrar ao vivo, mas eu acho que é sem querer, né, Pedrinho? Vamos lá. Pois é, Nayara. Essa pergunta eu ia fazer para ela, né? Eu ia fazer essa pergunta para ela, e aí ela caiu, mas eu queria chegar no dia, a gente pegar o desenrolar do dia, o que acontece no dia, para a gente fazer uma construção aí, para que nessa construção a gente possa chegar ao dia do julgamento, chegar aí ao resultado desse julgamento. Né? Exatamente, Júlia, para a gente conseguir ter uma linha do tempo e conseguir chegar nesse resultado do julgamento. Essa posição da Paula, né, essa atitude dela em se expor, porque é uma exposição, e a outra pergunta que eu quero fazer a ela é de muita coragem, porque a Paula é capa do Estado de Minas, ela cria um movimento que é o Colheres de Ouro, e eu até vou perguntar para ela de onde veio o nome. Eu estou imaginando aqui que as pessoas falam que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, talvez seja necessário meter a colher de ouro no meio, né? Eu vou perguntar isso para ela. Mas é um movimento muito importante, muito interessante e muito relevante, e que não deixa de ser uma baita exposição. Porque, junto com as agressões que as pessoas sofrem, muitas vezes vem a vergonha também. Né? Por incrível que pareça, as pessoas acabam tendo vergonha de contarem que sofreram alguma agressão, e sendo que quem tinha que ter vergonha era o agressor. Então aí a Paula voltou, vamos ver se eu consigo puxá-la aqui. Eu sempre fico tenso nessa hora de puxar o convidado. Pronto. Vamos ver se a internet agora colabora mais com a gente. Eu vou até tirar a pergunta, Nayara. Eu volto na sua pergunta depois. Oi, gente, eu não sei o que está acontecendo. Voltamos. Paulo, então... Gustavo, desculpa. Mas eu não, imagina. Liguei aqui na internet, liguei de novo. Porque para mim fica aparecendo, sabe? As pessoas falando que travou. E eu fico vendo tudo. Não, de vez em quando a gente se perde, claro. Tranquilo. Aqui nós estamos em casa. Aí parece que a sua cunhada, que é a mulher do irmão dele, que estava na sua casa... que é a irmã dele também. Irmã dele também. Ela estava na sua casa também, não? Tava. Só que ela já tinha ido embora, né? Na festa. E o seu irmão, o irmão dele dormiu lá ou não, ele estava lá ainda no pilotismo para a festa. No início da festa. Aí que ele contou, né, que eles bateram lá na porta, ouviram meus gritos, que eu abri a janela para eles ouvirem, e parece que um vizinho ligou lá embaixo no pilotis falando que estava acontecendo. Olha, o fulano tá lá brigando muito com a Paula, a gente tá com medo. E aí eles foram lá em cima, ele e o amigo dele, que ele tava esperando. E aí eles foram lá, bateram na porta e me mandaram mensagem no meu celular. Só que ele respondeu. Ele respondeu por mim, falando que estava tudo bem, que eles podiam ir embora, e eles foram embora. Só que ele comentou com a irmã e mandou uma mensagem para minha irmã. Só que a minha irmã só foi ver isso de manhã. E aí, quando eu acordei, eu vi que ele estava dormindo. Na verdade, eu não dormi, né? Mas ele me fez ficar deitada com ele enquanto ele dormia a noite inteira. Ele trancou a porta do quarto, trancou a porta do corredor e trancou a porta do apartamento. E aí, quando eu acordei, eu dei uma volta assim na cama e peguei o meu celular escondido, porque nessa hora era a minha única tacada. E aí, eu preocupada, porque eu tava de plantão nesse dia.
E aí, quando eu entrei dentro do closet, eu liguei o celular e tinha um monte de mensagem da minha irmã. Ela falando, Paulo, o que aconteceu? A fulana me mandou mensagem aqui. O que aconteceu? Me fala, tô indo aí agora. E ainda mais que eu não respondi, meu celular estava desligado, né? Aí eu fui e falei com ela, olha, não vem, porque eu fui espancada. Se você vier, vem com a polícia. Nessa hora ele acorda. E Puxa. aí, quando ele acordou, eu tava mexendo no celular. E aí a minha irmã tentando me ligar, e eu falando, não me liga. Só não vem sozinha, vem com a polícia. Aí ela chamou a polícia, ela e a minha mãe. A polícia que não foi de madrugada, porque parece que só tinha uma viatura para uma região grande, eles não conseguiam fazer esse atendimento. E aí elas chegaram lá com muitas viaturas, depois de insistir muito. E aí chegou, elas ligaram também para a família dele, né? E chegou todo mundo. Foi assim, né? O circo. Todo mundo foi, mas foi bom porque só assim que eu consegui sair. E aí a polícia abriu a porta. Na verdade, quando ele viu que a polícia estava lá embaixo, o irmão dele avisou que a polícia estava lá embaixo. Ele ficou desnorteado, falando, mas como que as pessoas vão te ver desse jeito? As pessoas não podem te ver desse jeito. Ele não estava preocupado, entendeu? E aí, aí ele foi e eu peguei a chave e eu abri a porta. A polícia, eu falei, olha, se você não abrir a porta, a polícia vai arrombar, que eles estão lá embaixo. E aí o irmão avisou que a polícia realmente estava lá embaixo. Eles até pediram para não avisar, né, para não acontecer nada comigo, mas o irmão dele avisou. E aí ele tranquilamente, eles me pegaram, me levaram para o hospital e ele tranquilamente foi para a delegacia como se ele não fosse criminoso, né? Tanto que da delegacia ele ficou me mandando mensagem e eu lá no hospital, só que o policial estava perto da minha E o irmã. que ele dizia nas mensagens? Olha, o casamento acabou. Olha isso, parece piada, né? Mas ele falava assim: olha, o casamento acabou. Você trate de vir aqui agora na delegacia para retirar a queixa, porque eu tenho muito o que fazer. Você não vai me ver mais nem pintado de ouro. Olha o nível. E eu lembro muito bem do policial falando assim: olha, não cai nisso, ele não vai mudar. Inclusive, o policial era paciente dele. Então, assim, ele ficou tão chocado como, né, como se fosse, assim, alguém... Eu não sei se você pode falar qual que é a especialidade dele, eu não quero citar o nome, mas Ele é qual que é a especialidade? cardiologista. Cardiologista. Tá, Na verdade, digamos que sim. tá, tá. E aí ele fica preso? Ele ficou preso, Quanto aí tempo? o próprio policial ligou pra delegada, né, nessa hora, e falou assim, olha, ele tá mandando mensagem pra ela. A delegada falou, por que que ele está ainda solto? E aí colocaram ele lá dentro, na cela, até a hora dele prestar depoimento. E aí, aí ele ficou preso, né? Aí de lá eu fui para delegacia, fui fazer do hospital eu fui para delegacia, fui fazer meu depoimento. De lá fui para IML. Esse dia foi uma confusão, porque o Neymar ainda estava operando no hospital que eu estava e a tomografia estava só pro Neymar. Aí eu tive que ir em outro hospital para fazer uma tomografia do crânio, Vocês moravam aonde? Belo Horizonte? em BH. Não. Ah, o Neymar veio operar com ele, o doutor Rodrigo Isso Lasmar, foi verdade. naquele final de Verdade. semana. Verdade. E aí, teve um pico de energia no hospital, um monte de coisa. Aí eu fui para a delegacia, prestei meu depoimento, voltei para o hospital. De lá que eu fui para IML. Aí no IML fez o corpo de delito e ele ficou preso por 2 dias. No outro dia teve a audiência de custódia, que ele foi solto, né? Só que com Pagou tornozeleira. fiança? Ah, com tornozeleira, tá. Não, era inafiançável por causa do cárcere, né? Eu não entendo muito bem isso, mas eu acho É, que é cárcere verdade. É. privado é inafiançável. E Não foi aí só ele agressão. foi agressão grave, cárcere privado. E aí ele não foi solto no dia seguinte porque ele só poderia sair com tornozeleira. Ele só tinha tornozeleira disponível, só teve no outro dia. E ele só saiu no outro dia. E aí ele ficou um tempo com tornozeleira, ficou, acho que 120 dias, alguma coisa assim. Não vou saber te falar exatamente quanto tempo. Mas ele ficou, sim, com tornozeleira por mais ou menos uns 3 meses, 3 a 4 meses. E depois foi solto, né? Porque E quando ele assim, é solto, ele te procura? Não, não não. mais. Porque, apesar de tudo, ele é uma pessoa que ele preza muito pela Imagem.
imagem. Geralmente os abusadores, eles são assim. Por isso que é muito importante as medidas protetivas. Porque, querendo ou não, são um papel, sim. Elas são um papel, né? Se a pessoa quiser fazer qualquer coisa com você, ela vai, mesmo com tornozeleira. Porque a tornozeleira, ela me avisa ele que, né, tá muito perto, mas de toda forma, não é algo que físico, assim, que impeça, né? Mas as medidas protetivas, elas são muito importantes para inibir a ação deles, porque Claro, eles claro. sabem que eles podem voltar para a cadeia se eles, porque aí, se eles descumprem, né, aí aí já não consegue mais responder em liberdade. E aí, ele vai no dia ele vai preso, aí você vai para casa, recolhe suas coisas e sai, você vai para casa e fica. Não, eu vou para aí ele também teve o afastamento do lar, né? Que é uma das medidas protetivas. Aí eu nunca mais vi, só tive notícias dele no início pela família que me falava E ele que não ele voltou nem para pegar as coisas dele, então. não, nesse Mandou o dia irmão não. buscar. Não, e aí essa época, né? Eu ainda conversava com a família, eu tinha muita dó. Eu achava que eu tinha. Nossa, eu não precisava disso, porque eu tinha aquela culpa de ele ter ficado preso, de estragar a carreira dele, porque era isso que eles me falavam, né? A irmã dele me mandava sempre mensagem: ai, você não pode falar com ninguém, sua mãe tá espalhando, porque ele tem uma carreira, zelar, que você não precisava disso. E eu ficava mais culpada. E aí, nessa época. Aí aconteceram algumas coisas que eu caí em mim, que eu falei, meu Deus, são dois times, não tem como eu querer que eles vão, né, lutar pelos meus interesses, que eles não vão. E assim, não julgo também, né, porque cada um tem seus motivos. Esse negócio de não julgo também, para mim, bandido é bandido, canalha é canalha, Mas assim, eu falo e assim, a porque cada família um não tem tem que seus passar a mão, né? motivos, entendeu? Tem um promotor de justiça em Belo Horizonte muito famoso, fugiu o nome dele agora, que ele na palestra ele falava o seguinte: olha, gente, mãe tem que ir pro céu, porque a mãe, o filho é bandido, ela vem na minha mesa aqui, eu na acusação, ela fala que ele é um santo, que era as más amizades, que sei lá o que e tal. Mas tudo bem, mãe, eu ainda consigo compreender. Mas assim, bom, mas vamos lá. Aí, vamos pro Mas eu resultado digo final assim, do não julgamento. julgo na questão de cada um tem seus motivos, isso não cabe a mim, entendeu? O que tem que ser julgado vai ser julgado, e inclusive já foi julgado, né? Eu queria te perguntar isso. Eu imagino que você deva ser passado por um processo de divórcio e passado também por um processo criminal. Qual Isso. foi o resultado do processo criminal? O criminal, ele foi condenado a 3 anos e 8 meses, é, Regime aberto? regime aberto. Eu não entendo muito bem, sabe? Mas a minha advogada, ela tenta me explicar como leiga. Que ele talvez teria que ir usar tornozeleira, ou às vezes cumprir algumas medidas noturnas, alguma coisa assim. Só que não tem tornozeleira, nem para quem precisa muito. Para uma pessoa que tem endereço fixo, não tinha antecedentes, né? Não que ele não tenha feito nada antes, mas ele não tinha nada na justiça. Ele tem Possivelmente endereço fez. fixo. Não, com certeza. Inclusive, uma ex foi minha testemunha. E aí ele não ia ficar nessa, né? E a gente resolveu recorrer. Então hoje está em grau de recurso na segunda instância, no Tribunal de Justiça. Tá. Na E o verdade, é divórcio? mais uma questão assim que, pra mim, não. Eu até pensei muito na época, sabe? Não ia fazer tanta diferença assim pra minha vida. Minha vida ia seguir da mesma forma. Só que eu tenho um projeto nas costas. Eu preciso de dar o exemplo e ir até o fim, até onde que a justiça pode me levar, entende? E eu preciso que se faça justiça da melhor forma possível. Bom, o divórcio. Aí teve um divórcio litigioso também? Ele ainda discutiu o Não, divórcio? o divórcio foi uma forma bem rápida, assim, porque eu não podia ter contato com ele também, né? Eu lembro que eu entrei com a minha advogada, só me deu os papéis para assinar, foi uma coisa super rápida. E aí a gente
se divorciou, assim, super rápida, mas o divórcio só saiu em julho. Isso foi em março. Olha o que a Nayara está dizendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ele espalha por aí que ela foi condenada a pagar indenização para ele por calúnia. Teve isso? Claro que não. Eu até. Não, teve isso dele espalhar? Sim, Da condenação eu já direto. tinha certeza que não. Estou dizendo é dele espalhar. Não, mas tem sim. Ele tem um monte de gente, inclusive, que me manda mensagem sempre falando que ele ameaça as pessoas que vão lá comentar no Colheres de Ouro. Eles mandam os prints pra Jesus. mim e tudo mais. E fala que eu fui Isso até os condenada a dias de pagar ele hoje? 300 mil reais. Aí tem umas pessoas que é 500 mil reais. Meu Deus. Mas Tá, tem mais agora uma eu pergunta. acho que ele deve ter parado. Tem uma pergunta aí, mas eu acho que você já respondeu da Franciele, se as suas coisas ele devolveu. Não, ele foi afastado lá, você voltou para casa. Isso, isso. Como ele foi afastado lá, eu não briguei por nada, assim, até porque eu queria me separar muito rápido, né? Na época, gente, vocês têm que entender que quem fez, eu fui levada. Os meus pais, a minha irmã, decidiram tudo por mim. Ainda bem, porque a gente não tem cabeça, a gente não consegue entender o processo. E aí a gente fica um pouco perdido, sabe? Para resolver coisas práticas mesmo, né? De mudança, Faço de ideia. tudo. E isso eu queria te perguntar. O depois. Isso já tem quantos anos? Mais de 2 anos. Foi em março de 2018. Março de 2018. O que eu fico imaginando, e aí é o que eu quero te perguntar, como que vem. No depois, né? Como que pensar em recomeçar a vida em termos de relacionamento? Como que é hoje olhar para um outro homem, enfim, pensando que pode estar entrando numa barca furada de novo? Como é que é essa reconstrução? Então, isso foi uma coisa que eu questionava muito, até com meu psiquiatra, sabe? Eu falava assim, nossa, eu acho que eu não vou conseguir me relacionar com mais ninguém, isso lá no início. E ele falava assim, não, você tem que ficar tranquilo, porque isso aí são filtros que você vai criando, e isso é a autoproteção. Então, quanto mais filtros você tiver na vida, melhor para você. E óbvio, eu tenho uma visão muito otimista da vida. Todo mundo que me conhece sabe. Eu não sou nem um pouco pessimista. E eu não acho que todos os homens são iguais. E é uma coisa que eu bato muito na tecla. E eu não acho que todo homem para se relacionar, ele é 100% não machista, porque isso é quase inviável no nosso dia a dia. A gente tem pensamentos machistas até hoje, mas eu acho que os homens, que às vezes vale a pena, assim, são que muitas mulheres que passam por isso, elas acham que todos os homens são iguais. Mas os homens, eles tendem, as gerações mais para trás, da minha, né, mais novas, eles já nasceram num mundo um pouco diferente do que a gente nasceu. E eu acho que os homens de hoje, assim, da minha geração, um pouco mais velhos, muitos, eles têm uma cabeça, assim, de querer entender, de querer se desconstruir, de entender que alguns comportamentos não são certos, o que pra gente a gente foi criado tão natural, né? Não digo com relação a E aí, relacionamento abusivo, depois, não. quer dizer, passados 2 anos, naturalmente você não precisa responder, por favor, não precisa. Você já teve algum relacionamento duradouro ou está em um? Não, É, 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 relacionamento assim sério, de apresentar para meus pais, não. mas é porque você não quis. Na verdade, Porque não, porque não, não não é rolou. porque eu não Não, quis, é porque não não teve apareceu a ainda. pessoa. Igual acontece com todo mundo, né? É Você igual. gostaria, mas é porque não apareceu a pessoa. Não é que eu gostaria, eu sou super contra essa questão de, você tá solteira porque Não, claro, mas se você não aparecesse encontrou. alguém, você Não, sim, gostaria eu de ter só uma tô dizendo relação. assim que isso é um recado para as mulheres também, né? Porque às vezes parece que assim, você tá solteira porque não encontrou ninguém, ou porque eu não tô à procura de ninguém. Eu acho que essas coisas aparecem. Relacionamentos, eles são feitos para serem saudáveis. E tudo que é forçado, tudo que você busca muito, eu não acho que são coisas que fluem naturalmente. Mas
eu tô aberta, assim, não falo, nunca mais vou namorar na vida, nunca mais vou casar na vida. Eu não falo isso porque é uma coisa que eu já aprendi, que nessa vida a gente veio para pagar língua e boleto, né? E aí eu não gosto nem de falar isso porque a gente paga língua Eu lá não na sei frente mesmo. o que eu pago, o que eu pago mais, se é boleto ou é língua. A Eu também, Marina todo dia. está dizendo aqui que ela passou por isso há 2 semanas em Sete Lagoas, foi espancada, e algumas pessoas ainda duvidam dela de que é verdade. Tem A Marina, o caso dela foi bem falado mesmo. E assim, eu sempre falo isso, gente. É uma pessoa que foi espancada, tem marcas. Inclusive, eu sempre falo o caso dela, da Elane Caparrós, que foi espancada dentro do próprio apartamento por um cara mais novo. As pessoas julgaram ela de todas as formas, porque ela se envolveu com alguém da internet e tudo mais. E, e as pessoas, ela saiu de lá com insuficiência renal, com fratura de Meu costela, Deus. e as pessoas ainda duvidavam dela, ainda questionavam o motivo pelo qual ela levou um cara mais novo que ela estava conversando pela internet para a casa dela. Isso é problema dela. Imagina uma pessoa que passa por uma situação de abuso psicológico, de agressão verbal. Essas pessoas, elas são muito desacreditadas. Por isso que muitas mulheres não denunciam. Porque é uma Eu barra que comentava você aqui, enfrenta. a Glória pergunta do seu processo de questão emocional, acho que a gente já comentou. Quando você caiu, eu É comentava aqui. terapia, gente. Oi? Quando você caiu, eu comentava aqui exatamente isso. A sua coragem, porque é uma exposição. E a gente vê, em casos práticos, que a maioria das vítimas de violência doméstica, até outras violências, algo que acompanha é a vergonha, como se a vítima fosse culpada da situação. Então é uma Porque a exposição. sociedade faz com que as mulheres se sintam assim. Então, a mulher, eu no início, eu sempre falo, eu não sou uma pessoa diferenciada, porque as pessoas, nossa, você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa de luz, não tem nada disso. Eu passei por todos os perrengues que todas as mulheres passam de vítimas de violência. No início eu achava que a culpa era minha, no início eu não queria me expor, não queria expor minha família, eu achava que, realmente, porque eu até falei numa live agora há pouco que muitas a mulher que mora na favela, né? Ela mulher de bandido, ela apanha porque ela quer. É um E no meu paradigma. caso, que o cara é médico, ele é bem visto socialmente, ele socialmente, você tem que ver como é que é. Ele, assim, muitas pessoas falam, não, duvido. Claro que ele não fez isso, claro que ela inventou, porque sempre a culpa vai ser nossa, entendeu? Então a Ô, mulher carrega Paula, isso já. uma pergunta que eu quero te fazer, a gente tem um pouco menos de 10 minutos. A gente vê de vez em quando, eu até comentava isso quando você caiu também, alguns casos de algumas mulheres que para mim são bandidas nesse caso, e aí eu queria que você comentasse o quanto isso pode atrapalhar, que às vezes simulam uma agressão. Tem aquele caso daquela ex-paquita que ganhou muita imprensa e tal, para poder. Que aí, na verdade, a mulher acaba sendo a abusiva da relação, né? O que Sim, você mas pensa deixa eu disso? falar uma coisa. O O que que que, eu que você... penso? Eu nunca acho que a gente deve julgar o primeiro pela. É porque, por exemplo, eu sempre dou o exemplo de um exame. Um exame que ele vai detectar, por exemplo, um paciente para doar sangue, ele tem que ser muito sensível ao HIV. Concorda? Porque aí a pessoa não pode doar sangue. Esse exame, ele vai falhar. Só que se ele falhar, ele falhou para não Não, prejudicar não, outra claro. pessoa. Mas eu digo assim, o quanto que Não, elas mas eu tô prejudicam a só luta. dizendo. Pois é, eu só tô dizendo assim. Então, esses casos, eles ficam muito mais conhecidos do que os outros. Por quê? Porque a sociedade, ela já sempre vai entendendo que a mulher tá errada. Chega um caso assim, ele ganha muita repercussão, muito mais que uma mulher que morre. Porque morrem 7 mulheres a cada minuto. A cada hora, desculpa, no Brasil. E um caso desse que acontece, ele tem uma repercussão gigantesca. Só que sempre, sempre, por mais absurda que seja a história, a gente tem que acreditar na mulher, porque senão a gente vai deixar passar muita coisa. É a história do exame. Se você vai errar algumas vezes, mas você vai errar em busca para beneficiar todo o resto. Então a gente tem que ajudar, tem que acreditar em todas as mulheres, porque você vai beneficiar muito mais gente
do que esses poucos casos que realmente Na acontecem. amostragem, os erros E acabam existem compensando, os mulheres acertos abusivas, compensam os erros. exato, e existem muitas mulheres abusivas, mas assim como a Júlia, que é uma psiquiatra, que eu até fiz uma live com ela, falou, o abuso da mulher geralmente é por ciúme excessivo, é de uma forma diferente do que esse abuso machista do homem. Você sabe que eu acho, quer dizer, eu não sei nem se eu tenho direito de achar, mas enfim, essas situações a gente. Quando me fala às vezes de homens machistas, assim, eu penso muito naquele homem que se sente superior, mas que seria incapaz de bater uma mulher, sabe? Uhum. Eu não consigo classificar, assim, eu não consigo achar uma palavra para classificar um homem que chega nesse ponto, sabe? Assim, eu acho que falar Criminoso, que é você pode machista é chamar de muito criminoso, pouco. porque Bandido. criminoso, porque isso é um crime, né? Então é uma pessoa que cometeu um Que a crime. pessoa vai ser doente. Pra mim, falar que é doença acaba justificando o negócio, sabe? Uhum. Então, falar que é doente, pra mim. É um aspecto, uma questão multifatorial. Tem a ver com personalidade, tem a ver com ambiente social, tem a ver com o nosso ambiente que a gente vive, né? E a questão do machismo que eu falo é porque não existe relacionamento abusivo sem machismo. Porque não existe alguém achar que tem o direito de bater na própria mulher se ele não é machista. E tem homens que chegam na delegacia e falam, mas por que vocês estão me prendendo? Ela era minha mulher. É a minha mulher. Não tô batendo na mulher do outro, eu tô batendo na minha. Eu não, né? Então, assim, isso é uma questão social muito forte que a gente ainda vive, mas lógico, tem aspectos de transtornos de personalidade e também tem aspectos do meio que a pessoa vive. A Brutus é um negócio interessante. Eu tenho um amigo que ele fala muito isso. Ele fala, cara, o mas destrói tudo. Quando você traz uma assertiva interessante, a pessoa vem com o mas depois, lascou, estragou tudo que falou antes. Uhum. Ô Paula, o que você teria, a gente tem aí 5 minutos, para falar para as mulheres que estão nos assistindo aqui, e para os homens também, porque eu acho que nós, homens, ao educar nossos filhos, ao conversar com os amigos, o que você teria de recomendação ou de mensagem a passar para a gente, pela sua experiência, pela sua luta? Você me trouxe essa história da amostragem do exame, eu achei incrível. Quer dizer, o que você tem para falar? Assim, uma Então, mensagem. em primeiro lugar, ninguém é dono de ninguém, né? A gente nasce sozinho e os nossos pais não são donos da gente e a gente não é dono de ninguém. Então, se a gente começar a entender isso, os nossos relacionamentos vão ser muito mais saudáveis. Segundo, para as mulheres, né? Mulheres solteiras, não significa mulher fracassada. Eu falo isso em todos os E lugares que nem eu mulher vou. disponível, né? Muito Porque os menos. homens, eu ouço isso muito aí. Ah, fulana, tá solteira, tem que, né? Não tem que nada. Muito Desculpa, mas menos. né? Isso, mulheres que não precisa de competir com a outra, porque a gente foi criada assim, olha, se você não cuidar, outra vai lá e cuida. Então você acaba fazendo coisas que você não quer no relacionamento, ficando com pessoas que você não está feliz, simplesmente pelo fato de você não poder estar solteiro, porque isso significa um fracasso. Muitas mulheres que sabem que estão em relacionamentos abusivos falam, nossa, mas às vezes eu fico pensando que ser solteira é tão difícil. Nessa altura do campeonato, Nessa eu já altura ouvi do isso. campeonato, com 30 anos, eu não vou ficar solteira. Eu prefiro... Aí vive 30 anos agora, né? Aí vive até os 80, infeliz. Vivendo, pensando o que podia ter vivido. Se você perguntar para uma senhora de 90 anos e perguntar para ela o que ela mudaria aos 30, ou aos 40, ou aos 50, ela imagina que ela poderia mudar a vida dela inteira. E a gente tem essa tendência porque a gente foi tendenciada a isso. Alguém está me falando aqui que o Vinícius, delegado, fez uma pergunta. Ah, eu não vi. Eu tentar achar. Ah, aqui, ó. O delegado Vinícius, que também assiste, participou, não mandaram, parece que uma conversa no YouTube. Ah, uma aula. A Medicina Lamentáveis atitudes. Qual Legalis. a mensagem que você passaria para as mulheres que sofreram o mesmo ato? Ah, é exatamente isso que está perguntando, né? Então, para as mulheres que passaram por isso,
Eu preciso que vocês entendam que vocês não estão sozinhas. É Ô, uma Paula, deixa eu base. ver se você topa uma coisa, rapidinho. Daqui a menos de 2 minutos, o Instagram vai derrubar a gente. Se você topar e o pessoal que está assistindo a gente que topar, a gente pode encerrar essa live. A gente recomeça mais 15 minutinhos, só para você acabar a sua mensagem. Claro. Acho que é muito importante. E eu quero te fazer mais uma perguntinha e a gente encerra. Não vou tomar muito mais seu tempo dessa quinta-feira, não. Podemos? Não, tranquilo. Então, galera, eu vou sair. 2 minutinhos para eu salvar esse vídeo. 2 minutinhos, menos do que isso. Eu volto. A Paula retoma a mensagem, que ela é importante demais. Eu faço uma perguntinha que eu quero fazer. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, manda. E a gente encerra. Combinado? Pode ser? Combinado. Então tá, 2 minutinhos eu vou bater e vou voltar. Tá bom. Você quer encerrar de uma vez? Ah, mas Já vou tem encerrar que agora. salvar, Vou né? encerrar. Não, eu vou encerrar e salvar. 2 minutinhos que eu vou ficar fora e volto. Beleza. 1 minutinho.